Gravação iniciada. Dando seguimento à nossa sessão da tarde do dia 23 de março de 2021 da turma 3402, vamos agora para o item 43 da pauta Centrais Elétricas do Norte do Brasil, embargos, de relatoria do conselheiro Silvio Renan. Renan? Senhores, esse é um processo muito simples. Está carregando aqui, tá pronto, abriu. O que aconteceu nesse processo? É um embargo de conselheiro, né? É até embargo do presidente, nossa turma, em virtude do processo ter sido incluído em pauta de julgamento, sendo que ele já estava julgado. Em síntese, é esse o tema desse embargo. Então, eu trago de início, aí, ainda na parte de relatório, explicando que são embargos inominados, apresentados por conselheiro. O processo administrativo decorre da apresentação de DECOMP eletrônica parcialmente homologada, com crédito de pagamento maior, decorrente da alteração de regime de apuração do PIS sobre contratos de fornecimento a preço determinado. Segundo o contribuinte, o atraso no recolhimento se deveu ao comando da própria administração pública, e é uma questão legislativa. E o que aconteceu? Esse processo foi julgado pela DRJ, na DRJ foi entendido como improcedente, e o processo foi pautado em setembro de 2010 no CAF e foi julgado, acórdão 3402-007-763. E naquele acórdão foi dado o provimento ao recurso voluntário. Só o que acontece? O recurso não foi juntado aos autos. E aí, como não tinha recurso juntado aos autos, acabou que ele retornou para a fila de distribuição e foi distribuído novamente para julgamento. E nesse novo julgamento, também trago ainda em sede de relatório, em agosto de 2013, foi realizada a conversão de julgamento em diligência nos termos da resolução 3402-000-573. Então, os embargos, eles são simplesmente, como eu trago já no corpo do voto, alegando a nulidade dessa conversão, desse segundo julgamento, né, digamos assim, entre aspas, dessa segunda pauta, dessa conversão do julgamento em diligência realizado pela resolução 3402-000-573. Nos termos do embargo, identifica-se que o ato deve ser anulado em virtude de ser lavrado por pessoa incompetente. Eu digo que não há necessidade de maiores discussões, é fato. O processo já estava julgado em segunda instância, não cabendo nova inclusão do processo em pauta de julgamento. A realização de novo julgamento, além de ferir diversos princípios processuais básicos, especialmente da segurança jurídica do devido processo legal, como bem apontado pelo embargante, foge até mesmo à competência desse colegiado, posto que a norma que regulamenta o processo administrativo previu a modificação de decisão colegiada somente por meio de julgamento dos recursos regimentalmente previstos, não cabendo a esta turma ordinária, por meio de novo julgamento, modificar, regular a decisão anteriormente prolatada em acordo. Dessa forma, existindo já o acórdão de 29 de setembro, reconhecendo o provimento integral do recurso voluntário, deve ser anulada a resolução 3402-000-573 ante o claro vício na emissão do ato administrativo. Pelo exposto, voto por dar provimento aos embargos inominados para anular a resolução 3402-000-573, devendo permanecer os efeitos do acórdão 3402-000-763. É como voto. Ok, isso aí é um pepino que estava guardado aí, essas questões que a presidência tem que resolver, e ainda bem que a gente tem uma divisão aqui da Cleusa que resolve isso aí ela nos provoca e a gente tem que resolver isso. Ela me mostrou isso aí um tempo atrás, tem coisas que a gente vê aqui, ainda bem que isso está sendo minimizado, né? Antes, alguns anos atrás, tinha muita coisa nesse sentido, agora acho que é só residual. Então, isso aqui é para solucionar, né? Essa resolução ela é completamente errada. Esse processo já foi julgado. Então, Pedro. Acompanho o relator. Maísa. Acompanho. Cíntia. Acompanho. Lara. Acompanho. Renata. Acompanho. Thaís. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento aos embargos inominados para anular a resolução tal, devendo permanecer os efeitos do acordo 3402-000-763. Ok, Renan, obrigado. Agora a gente já passa diretamente para o
Pedro. Vamos fazer esse um K1 lá, né? Entra em 45, né? 45 até 49. São iguais, Pedro, ou são diferentes? O primeiro e o segundo são... Eu vou ter que ler o primeiro e o segundo, e os 3 últimos são iguais. Tá? Eu vou direto ao voto aqui no item 45. Acho que vai dar para entender direito, certo? Eu vou direto ao voto, pode ser? Bem, presidente, vou direto ao voto, pode ser? Dispensar o relatório? Ok. Tá. O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme antes consignado no relatório, o processo trata de cobrança de débitos de COFINS declarados em DCTF. Esses pretensamente compensados com créditos de PIS, oriundo da ação ordinária número tal, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade dos decretos 2445/88 e 2449/88, e supostamente o direito à compensação dos valores pagos é maior. Então, como vocês estão percebendo aqui, o processo é um processo de cobrança da COFINS, que foi indeferido a compensação, certo? Aí está sendo cobrado aqui. Inicialmente, cumpre frisar que a análise dos recursos administrativos no presente processo de cobrança de COFINS, abordando matérias de direito relacionadas ao indeferimento de compensações, dar-se-á tão somente em cumprimento às decisões judiciais pronunciadas em 24 de 4 de 2007, folha 178, e 10 de 9 de 2008, folha 79, no mandado de segurança número tal, do Rio Grande do Sul, impetrado em 20 de 4 de 2007, junto à 2ª Vara Federal de Passo Fundo. Isso porque não caberia manifestação de inconformidade quanto a processo de cobrança de tributos decorrentes de não homologações de compensações realizadas em DCTFs. O contribuinte interpôs o referido mandado de segurança para que o seu recurso fosse recebido e garantido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da sentença e mandado de segurança seguido transcrito. Aqui tem os termos do mandado de segurança, né, que determina que seja analisada a defesa dele nesse processo de cobrança. Aí eu continuo. As compensações em comento foram analisadas posteriormente no âmbito do processo número tal, de final de 2010-78, nos termos do despacho decisório proferido pela DRF Passo Fundo, Rio Grande do Sul, em 6 de janeiro de 2012, nas folhas 291 a 2.950. Esse processo é também de minha relatoria e será julgado nessa mesma sessão de julgamento. Neles não foram abordadas matérias semelhantes às aqui discutidas, relacionadas às compensações da COFINS realizadas em DCTFs. Nesse outro processo só foi questionada a questão de erro de cálculo, certo? A gente vai ver em breve. Assim, por força de decisão judicial, as questões relacionadas ao indeferimento das compensações dos créditos de PIS com débito de COFINS realizadas em DCTFs serão objeto de análise no presente processo de cobrança, a fim de garantir o contraditório e ampla defesa do contribuinte nos termos da decisão judicial citada. Conforme antes afirmado, a recorrente foi beneficiária de ação judicial número tal, na qual foi declarada a inconstitucionalidade do decreto 2445 e 2449, com trânsito em julgado em 14 de 11 de 2005. Observa-se no despacho de folhas 91 a 94 que a motivação para o indeferimento das citadas compensações realizadas em DCTFs teria se dado unicamente porque, nos termos da decisão judicial, o crédito de PIS apurado somente poderia ser compensado com tributos da mesma espécie. Da mesma forma, o despacho decisório proferido no processo de compensação número tal confirma que o fato da compensação ter sido realizada extrapolando os termos da decisão, compensação entre tributos de espécie diferente, foi a única motivação utilizada pela auditoria para o indeferimento das compensações da COFINS realizadas em DCTF, conforme denota o trecho a seguir. Tem o trecho em negrita aqui. Contudo, observou-se também que, além dos débitos do PIS, a interessada vinha se utilizando indevidamente do pretenso crédito em compensações efetuadas à luz do estabelecido no artigo 66, parágrafo 1º da Lei 8383/91, para quitar diversos débitos da COFINS. Uma autorização judicial para autocompensações realizada em DCTF com base em crédito reconhecido através da ação judicial tal restringia-se a débitos do próprio PIS,
Todos esses encontros de conta relativos a COFINS foram considerados inválidos, formalizando-se o processo administrativo de representação de número 2007-4, que é o que a gente está discutindo, para a cobrança dos respectivos débitos, consoante o despacho 400, folha 401. A decisão recorrida, por outro lado, indica como motivação para indeferimento de compensação, além da compensação entre tributos de espécies diferentes, a temática da realização de compensação antes do trânsito em julgado da ação judicial. Tal fundamentação em nenhum momento é citada nos despachos emitidos pela autoridade fiscal, o que caracteriza um claro acréscimo no critério jurídico na fundamentação do indeferimento das compensações feitas pela DRJ, por falta de suporte nos elementos dos autos. Desta feita, embora tenha sido constatado acréscimo no critério jurídico da fundamentação constante no despacho de indeferimento da compensação, tal fato não deve ensejar a nulidade do acórdão recorrido, haja vista que o outro fundamento principal utilizado pela autoridade fiscal, ou seja, a compensação entre tributos diferentes, permanece rígido, devendo ser analisados os argumentos da recorrente quanto a essa temática. Por tais motivos, afasta o acréscimo no critério jurídico da fundamentação relativa à compensação realizada antes do trânsito em julgado e passa ao mérito quanto a outra fundamentação subsistente, atinente à compensação em tributos diferentes. No que se refere à possibilidade de compensação com tributos de espécie diferente, essa questão se encontra pacificada no âmbito deste colegiado, aplicando-se ao caso a súmula CAF número 152. Aí que a gente já discutiu hoje. As súmulas CAF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme disposto no artigo 72, no anexo 2 do regulamento, do regimento interno do CAF, o RICAF, né, aprovado pela portaria 343, de 9 de junho de 2015. Por fim, com relação à inconstitucionalidade do arrolamento de bens, essa questão também restou pacificada, não se exigindo o arrolamento ou o depósito prévio, constante no parágrafo 1º, artigo 126, Lei 8.203/91, para o processamento do recurso, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiterada decisão do STF, no sentido de que era incondicional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para a admissibilidade do recurso no âmbito administrativo. O entendimento da Igreja Corte restou pacificado pela súmula vinculante número 21, de observância obrigatória pelos órgãos da administração pública, artigo 103A da Constituição Federal. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de haver a compensação de crédito de PIS apurado no processo com débitos de COFINS declarados em DCTF e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que se efetive as compensações pleiteadas até o limite do crédito disponível apurado. Esse é o voto. Ok, Pedro. Esse é o 45, 46 é igual? Não. Então vamos 46, voltar. Mas é o mesmo processo e tem pouca coisa a ver. São outras argumentações. Então vamos votar, então, 45. O conselheiro está dando provimento parcial. Maísa, como voto? Não acompanho, presidente. Renan? É provimento, não, presidente? Provimento integral, não? Provimento... Integral. Tá dando, é integral ou parcial? Se você está mandando voltar... Deixa eu ver aqui. É parcial. Parcial é porque o contribuinte faz outras alegações, né? Ele está pedindo que seja reconhecida a compensação já, e eu estou pedindo o retorno dos autos. Né? Pode ser. É parcial, eu tenho total? Parcial. Certo, provimento seria parcial. Eu entendi. Acompanha o relator, presidente. Ok, então é parcial, provimento ao Maísa. Também acompanha, então? Ok. Deixa eu anotar aqui, porque eu tinha anotado o total também. Cíntia, você acompanha, né, Cíntia? Acompanho. Ok. Lara? Acompanho. Renata? Acompanho. Thaís? Acompanho, presidente. E vamos lembrar desse caso. É importante isso, que a gente sempre discute o problema de mudança de despacho decisório, tá? Então tá absolutamente correto, acompanho. Ok, eu também vou acompanhar.
Acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de haver compensação do crédito PIS apurado no processo de débitos de COFINS declarado ao DCTF e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que se efetive as compensações pleiteadas até o limite do crédito disponível apurado. Esse foi o item 45. Pedro, agora é o 46. Só mais uma observação, é só lembrar, Thaís, que o caso aí foi uma decisão judicial que determinou a análise, certo? Do processo de cobrança. Só isso mesmo. Então, Pedro, vai para o 46 e só passa o que é diferente para facilitar a nossa vida. Do 46. 46 é rápido, eu vou direto para o voto também. O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme antes considerado, a lei trata de pedido de compensação de débito recorrente da decisão judicial na qual se reconheceu a inconstitucionalidade. Presidente, acho que o seu microfone está aberto, daí a gente está ouvindo a folha ser sugada. Inconstitucionalidade da regra 2445 e 2448, supostamente o direito à compensação dos valores de paga maior. O pedido de compensação foi totalmente deferido pela autoridade de origem nos termos abaixo transcritos no despacho decisório proferido. Aqui tem uma coisa que a decisão, certo? Letra aqui, reconhecer-se na ação judiciária juizada, a pessoa jurídica resultou em um crédito no seu valor de 289 mil, tal, atualizado até a data de 1. Declarar-se a inexistência de saldo credor de decorrente da ação ordinária citada diante da sua integral utilização por parte desse contribuinte nos itens 18 a 23 do presente despacho. Não homologar as compensações declaradas pela recorrente mediante a entrega de declaração de compensação que tiveram com base o crédito que lhe foi reconhecido na ação judicial número tal, tendo em vista o esgotamento desse crédito. Então, por falta de esgotamento de crédito, essas compensações não foram reconhecidas. Em sede preliminar, a recorrente alega a ausência de intimação nos cálculos realizados da compensação, fato que prejudicou seu direito de defesa, devendo ensejar a nulidade do despacho decisório. Sem razão, a recorrente. A opção dos autos percebe-se que compõe o termo de intimação número tal, no qual se deu ciência ao contribuinte do despacho decisório a entrega das planilhas de cálculos realizadas no procedimento fiscal de verificação da certeza e liquidez do crédito e compensação, constante das folhas 1507 a 1525. Constata-se assim que a autoridade tributária apresentou de forma detalhada em várias planilhas cada etapa da apuração do direito creditório solicitado e compensações pleiteadas de acordo com o que prescreve a legislação, não havendo que se falar em preterição do direito de defesa da recorrente. Assim, diante do exposto, rejeita a preliminar de nulidade arguída. Em seguida, a recorrente pede a nulidade da decisão recorrida em vista de que a competência para julgamento do seu processo seria da Delegacia de Julgamento da Delegacia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sendo incompetente a Delegacia de Julgamento de Juiz de Fora, Minas Gerais. Essa questão da competência da Delegacia de Julgamento foi pacificada no âmbito do CAF, sendo matéria simulada por meio da súmula 102 invertes, que é a súmula 102. Como se sabe, a súmula CAF está de observância obrigatória pelo membro desse Conselho, conforme dispõe o artigo 72 do RICAF, aprovado pela Portaria 343 de 2015. No mérito, a recorrente alega erro nos cálculos das compensações efetuadas pela autoridade fiscal. Explica que, do total de crédito reconhecido no processo judicial de R$ 901.406,49, processo número tal, após abatidas as compensações realizadas em 12 de 2005, compensações realizadas anteriormente no período de 9 de 97 a 8 de 1998, restou crédito disponível de 656.308,24 em 12 de 2005 para as compensações do presente processo, suficiente para a homologação de todos os débitos informados. A fim de comprovar o alegado, juntou aos autos a planilha denominada de demonstrativa a compensar de créditos de PIS, folhas 615 e 616. Inicialmente, cumpre frisar que no procedimento de habilitação se realizam as verificações constantes no artigo 71, parágrafo 4º
da INRFB 900/2008. Basicamente, conferência documental, sendo que nessa fase não se realizam os cálculos para apurar o direito creditório, visto que nessa fase não se instaura o contencioso. Observa-se que na planilha trazida pela recorrente não há a discriminação da origem do montante de crédito supostamente apurado, nas folhas 615 e 616. Sem o detalhamento em planilha dos créditos apurados mensalmente com a respectiva atualização, não tem como opor o valor apurado pela recorrente e aquele apurado pela autoridade fiscal, devidamente lastreado nas planilhas de apuração de créditos, juntadas nas folhas 507 a 525. Questionamentos a respeito de erros nos cálculos na apuração de crédito de tributos e compensação exigem que sejam demonstrados com a elaboração de planilha pela recorrente, com a origem dos valores apurados, a indicação de sua metodologia de cálculo e a especificação dos pontos de divergência com os cálculos realizados pela autoridade julgadora. Destarte, as argumentações da recorrente sobre erro de cálculo, sem essa demonstração do erro alegado, por meio dos aspectos destacados, passam a ter um caráter de generalidade e imprecisão, o que leva necessariamente ao não acolhimento no julgamento. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como voto. Ok. Maísa? Acompanho. Renan? Com o relator. Cíntia? Com o relator. Lara? Com o relator, presidente. Renata? Com o relator. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. 46. Agora vamos para o 47. 47. Também podemos ir direto ao voto aqui. Os outros são a mesma coisa. Mata todos. Recurso voluntário tempestivo atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. A lei trata de direito creditório do contribuinte decorrente de suposto pagamento de DARF indevido de PIS ocorrido em 15 de setembro de 2004. Visando utilizar o suposto crédito, a recorrente apresentou declaração de compensação, número tal, que foi indeferida pela autoridade tributária sob o argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a homologação da compensação. No mérito, alega a recorrente que o crédito de PIS pago indevidamente decorre que, na competência de junho de 2004, fez a apuração da contribuição cumulativamente no prazo legal, o que gerou o débito tributário, o qual foi recolhido em 15 de setembro de 2004, mediante DARF, no valor de R$ 7.900,84. Em 17 de 4 de 2004, todavia, com a edição da Lei 10.892, artigo 4º, facultou-se às cooperativas de produção agropecuária a adotar de forma antecipada o regime de incidência não cumulativo do PIS, em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de maio de 2004. O parágrafo único do artigo 4º concedeu o prazo até o 10º dia do mês subsequente ao da publicação da lei para efetuar a opção. A recorrente efetuou tal opção e, por esse motivo, refez a apuração do PIS faturamento referente ao mês de junho de 2004. Após a retificação da apuração do referido mês, o débito que havia sido apurado deixou de existir. Então, ele apurou zero, né? Posteriormente, a DCTF do período, enviada pela recorrente à Receita Federal, foi retificada em 22 de 5 de 2004, porque ainda constava débito tributário de PIS relativo à competência de junho de 2004, o qual foi retirado por não mais existir. Além disso, a fim de provar o pagamento indevido, na impugnação, juntou aos autos DARF utilizado, planilha de apuração da contribuição e a PERDECOMP. Em sede de recurso voluntário, acrescentou aos autos o espelho do livro razão referente à conta contábil PIS a recolher, número tal. Contudo, entendo não caber razão à recorrente. Como se sabe, é entendimento pacificado nesse colegiado que cabe à recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a administração tributária, conforme consignado no Código de Processo Civil, vigente à época, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária.
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para pedido de restituição seja do contribuinte, cabendo à fiscalização a verificação da certeza e liquidez de pedido por meio de realização de diligência, se entender necessárias, e análise da documentação comprobatória apresentada. O artigo 65 da revogada IN 900 esclarecia, né, que falou da questão da realização das verificações, na obrigatoriedade da verificação. Ressalte-se que normas de semelhante teor constam da legislação antecedente, conforme N 210 de 2002, N 460 de 2004 e N 600 de 2005. No presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido relativo ao PIS e erro no preenchimento da DCTF no mesmo montante, devidamente retificada posteriormente à ciência do despacho decisório. Como já afirmado, para comprovar o seu direito, apresentou, além da retificação da DCTF, a PERDECOMP, DAF utilizado, planilha de apuração da contribuição e o espelho do livro razão, conforme a conta contábil, número tal, PIS a recolher. Entendo que, no caso concreto, a empresa não cumpriu a sua obrigação de comprovar o direito creditório por meio de documentação hábil e suficiente. Apenas os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito em questão. A recorrente, a fim de demonstrar a disponibilidade do valor supostamente pago indevidamente, deveria ter demonstrado o erro na apuração do PIS no período em questão por meios hábeis, a exemplo dos livros contábeis, livros fiscais, etc. Sobretudo que ficasse comprovada inequivocamente a exatidão dos valores utilizados e a apuração da contribuição, receitas e custos e despesas, nos termos do artigo 16, decreto 70.235/72. Apenas a planilha de apuração da contribuição, elaborada pela recorrente, e o espelho contábil da razão da conta contábil número tal, PIS a recolher, a única folha que ela trouxe foi essa, não se mostram como provas adequadas e suficientes para comprovar que a empresa pagou indevidamente a contribuição em comento e, consequentemente, atestar a certeza e liquidez do crédito. Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis o suficiente para comprovar o erro na apuração da contribuição leva à não comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado e ao indeferimento do crédito por insuficiência probatória, devendo ser mantida a decisão recorrida que não confirmou a homologação da compensação. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok. O 47, 48 e 49 são iguais, né? Negando provimento. 47, 48. Deixa eu só confirmar aqui, para não ter problema depois. Só muda aqui o tributo, um é COFINS e o outro é PIS também, e os valores, né, o período. Mas é a mesma coisa, só juntou cópia da contabilidade do livro razão da conta da contribuição a recolher. Ok. Pronto para votar, Maísa? Bom, presidente, aqui nesse caso, até olhando aqui, eu proporia uma diligência, porque ele fez a retificação da DCTF depois do despacho decisório, mas ele tentou apresentar aqui, tem uma demonstração de apuração de base de cálculo, que talvez é interessante confirmar isso com os outros documentos contábeis que podem ser solicitados para o contribuinte. Ele apresentou aqui uma planilha nas folhas 44, até o meu PDF parou de funcionar aqui, mas eu estou com a folha 44 aberta aqui, tem receita de venda, receita de revenda, receita de prestação de serviço, está discriminado, o que ele estava entendendo, exclusão de ato cooperativo, qual que seria a base de cálculo. Então, eu estou entendendo que ele, assim, eu concordo, eu acho que ele apresentou pouco, se ele apresentou só o razão, eu vi aqui que o razão realmente é pouco, ele teria que trazer o documento que comprovaria essas receitas, para a gente... eu segui, Marinho, né? Desculpa te interromper, mas eu segui o padrão que a gente está seguindo aqui, certo? De se traz algum indício num documento contábil ou fiscal, eu aceitaria, mas só uma planilha, diversas vezes a gente já recusou isso aqui também. Só uma planilha de apuração, eu não considerei suficiente. E o razão? Concordo, mas é porque ele trouxe um livro razão, né? Ele trouxe um documento contábil que ele entendia, o contribuinte. Não é que ele não trouxe nada, não é que ele simplesmente confiou na questão da DCTF, ele trouxe um documento contábil. Você está entendendo que é insuficiente? Mas não prova a apuração dele, esse documento que ele trouxe.
Não, e por isso que teria essa planilha, essa contabilidade que ele trouxe não prova. A exatidão dos valores da planilha dele, que eu acho que é isso que é importante. Eu acho que como tem essa planilha aqui, e ele trouxe um razão buscando comprovar o valor que estaria nessa planilha que ele entendeu, né, pista em movimento, recolhimento conforme guias, que era para mostrar o quanto que ele recolheu, né, enfim, eu traria essa proposta de diligência. Eu até, enfim, eu entendi a sua posição, Pedro, eu sei que pode ser que você entendeu que é insuficiente, mas que ele trouxe alguma coisa, ele trouxe. Enfim, eu só para manter a minha posição, que sempre eu quis até olhar o que é que ele trouxe, Pedro, para tentar identificar. Então, ele trouxe uma apuração do que seria, acho que a fiscalização caberia confirmar esses documentos, essa informação que ele trouxe aqui, porque ele até trouxe deduções, o valor de exclusão de ato cooperativo. Então, seria realmente pedir os documentos para respaldar esse demonstrativo que ele buscou trazer aqui, essa demonstração de apuração da base de cálculo. Posso fazer uma pergunta, presidente? Sim. Essa planilha, ela veio só no recurso voluntário ou veio na manifestação de conformidade? No recurso voluntário, ela veio. Só no recurso voluntário? Não, peraí. Não, veio na impugnação. No recurso voluntário foi só o espelho contábil do razão da conta contribuição a compensar. Não, eu abri isso aqui, está no recurso voluntário, Pedro. Esse base Sim, de cálculo. Mas eu acho que ele entregou também na impugnação. Vou só dar uma olhada aqui, se isso é novo. Porque se é novo, daí faz mais sentido a diligência, entendeu? Porque na decisão da RJ, realmente, ela não falou traga os livros, ela falou documentação hábil, né? Daí que a gente às vezes fica meio com dó, porque ele acha que isso é hábil, né? Essa planilha não está na manifestação de conformidade, não. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Ela está só no recurso voluntário. O volume 1 aqui... O que ele juntou na manifestação de inconformidade, aqui, ó, é o despacho decisório, o DARF de pagamento e só. E os documentos representação. Porque daí ele não ficou inerte, né? Porque a decisão da DRJ foi clara no sentido de falta de prova, né? Mas ele trouxe o que ele entendeu como documentação hábil. Né? A documentação hábil é uma planilha, isso não seria um demonstrativo? Documentação, o que seria? Por isso que eu quis saber se antes já estava no processo, se alguém já tinha falado para ele que aquilo não é hábil. Entendeu? Se o não é nem mas não é só a planilha. Mas qual documento que ele trouxe agora? Não, ele trouxe o razão, ele trouxe... Mas isso ele já tinha trazido. Qual documento novo que ele trouxe agora? Veio o recurso voluntário. Recurso voluntário, a planilha e o razão. Na manifestação de conformidade, ele só juntou o despacho decisório, folhas 14, 15, o DARF, e o resto é ata. Então, eu estou achando que, na verdade, é mais os casos que a gente vê que ele se movimentou depois da decisão da DRJ. Eu concordo que ainda ele se movimentou um pouco, jamais a gente poderia falar que está certo o crédito aqui ainda. Exato. Mas que... seria talvez o caso de uma diligência mesmo. Tendo a concordar. Ok, então vamos botar a diligência suscitada pela conselheira Maísa. Não sei, o Pedro, você chegou a analisar isso, Pedro? Que? Você chegou a olhar esse ponto? É porque ele trouxe essa planilha, porque eu acho que você achou que essa planilha não era suficiente, né? Sim, mas minha posição eu mantenho a mesma. Ele não trouxe os documentos hábeis e suficientes para comprovar a exatidão dos valores que ele apresentou na planilha. Então, eu sou contra a realização de diligência. Eu acho que não cabe dar essa oportunidade mais para ele. Ok, então diligência da Maísa. O Pedro é contra. Renan? Eu acompanho, presidente, a proposta de diligência. Para mim,
o contribuinte, a partir do momento que ele traz o razão, se fosse só a planilha, não. Mas a partir do momento que ele traz o livro razão, eu já tive a oportunidade, eu sei, Pedro, que nesses casos é um pouco complicado. A gente está valorando uma prova e às vezes vai muito da impressão que o conselheiro, no momento de efetuar o julgamento, tem daquela prova. E para não incorrer em uma impropriedade de eventualmente acabar negando um crédito que o contribuinte pode ter esse direito, nós não estamos julgando o mérito, né? Nós estamos simplesmente conferindo a possibilidade que o contribuinte, que a Receita analise essa documentação juntada pelo contribuinte. Como ele trouxe documentação contábil, que é a razão, eu acho que sim, que é pertinente essa diligência, eu vou acompanhar a proposta. Posso falar, presidente? Já voltamos. Eu vou te continuar. Isso. Vamos lá. Renan, agora é a Cíntia. Bom, se tem aí uma fumaça do direito creditório, existe essa documentação que ele trouxe e também aplicando o princípio da verdade parcial, eu acompanho a diligência para oportunizar a prova. Ok. Depois é a Lara. Oi, Lara. Como vota? Eu acompanho a divergência, presidente. Sou a favor da diligência também. Você é a favor da... Não, aí... Diligência. Então, você acompanha a proposta de diligência, não a divergência. Sim, sim. Isso, porque a divergência agora é do Pedro. Então, você acompanha a diligência. Isso. Perfeito. Renata? Diante do livro Razão, como vocês já falaram, eu acredito que tem aí alguma fumaça a possibilitar, sim, a diligência. Portanto, eu acompanho. Ok. Thaís? Acompanho, presidente, a diligência. Eu também vou acompanhar, então resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos da proposta suscitada pela conselheira Maísa de Sá Piton Delign, vencido o conselheiro Pedro a conselheira Maísa. Mineiro, acho melhor repetir, porque eu pelo menos não te ouvi. Maísa? Eu não sei se foi só eu, vocês estão me ouvindo? Oi, Maísa. Agora eu estou te ouvindo. Vocês me ouviram, todo mundo? Não. Eu não ouvi, não. Eu não ouvi. Eu ouvi, mas então se eu ouvi, melhor repetir. Então tá. Resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos da proposta suscitada pela conselheira Maísa de Sá Piton Delign, vencido o conselheiro Pedro Souza Bispo, designada a conselheira Maísa. Ok? Os itens 47, 48 e 49 da pauta. Diligência. Só um instante. Ô Pedro, os outros são iguais? Oi? É porque eu olhei o 46 aqui. É a mesma são coisa? Iguais a mesma coisa? Isso, a mesma coisa, juntou só o livro Razão. Beleza. Da conta de provisão da contribuição. Ok. Mas o seu caso da Cristal de hoje de manhã, ele é igual aos da Cristal de amanhã? Eu vou ter que olhar se é idêntico. Eu coloquei em dias diferentes porque a matéria que você identificou é diferente. Deixa eu ver aqui, Cristal. Só um minuto, presidente. Cristal. É uma resolução também, mas não é idêntica, não, mas é parecido. É para julgar junto. Então vamos julgar ela junto amanhã. 1160, não.
Qual que é que a gente vai julgar agora? O final do seria 2011-35. Eu queria ver se tem sentido, Ju, se é assunto similar, é preferível julgar os 3 juntos amanhã. Não é assunto similar, não. É diferente. Não? Tá, beleza. É outra situação e é outro tipo de crédito. Tá, ele é tranquilo? O 2011-35 é tranquilo, o 2011-19 também. Tá. O 2011-60 que eu julguei. Não, tá, beleza. Então vamos julgar agora o 2011-35, o item 1 da pauta Cristal Alimentos. Relatoria da conselheira Maísa. É o processo da manhã. Deixa eu só jogar isso aqui em minutos. Aqui de Goiás, arroz rapidinho. 2011-19. Então, o 2011-19 dá para julgar junto com esse. Não, mas ele é de amanhã, não dá para julgar. Ah, ok, desculpa, perdão. Pedro, você tá com, sabe a mãozinha virtual levantada, assim? Fica então para meu toque desaparecer. Como é? Tá com a mãozinha levantada? Você levanta a mãozinha virtual do Jitsi? Ela você tá levantada? Tá. Não, deve ter pego sem querer. Não, Thaís, é porque tá na casinha dele. Ah, verdade. Verdade, obrigada. Eu já cometi esse... Presidente, eu queria ver aqui, para essa questão de formalizar o repetitivo, como que é que ficaria esse caso aqui, tá? Então, eu vou ler aqui as partes que eu vou tirar depois aqui. Pode ser, presidente? Por ser repetitivo? Como dizer, eu não entendi bem. Faz da forma que você acha melhor. Tá. Não, é porque eu estou na dúvida de como formalizar o repetitivo. Então, a orientação é para não colocar essas questões que é individual de cada processo, questões de fato específicas do processo. Aquelas questões que é acordo da DRJ, você não tem nem dúvida. Mas número de declaração, valor do processo, todas essas coisas que depois, na hora da equipe formalizar o repetitivo, quando eles mandam para mim, eles tiram tudo. Então, é para o trabalho ficar mais limpo. Nós vamos julgar ali a matéria. Então, procura cortar o máximo possível de situação específica do processo. O semestre é a mesma coisa. Tá. O semestre em julgamento, o semestre em questão, uma coisa assim. Mas algumas situações são imprescindíveis, assim, você citar um dado específico. Sim, mas, por exemplo, DARF, valor, tudo é para tirar. Mas a gente vai caminhar para vocês. Vou mostrar para vocês o e-mail recebido para a gente analisar. Beleza. Tá, aqui nesse caso, o que aconteceu? Não tem o relatório de auditoria no processo. Então, a decisão recorrida, ela faz referência à existência de um relatório de auditoria que traria a motivação do ato do despacho decisório, só que isso aqui não está no processo. E nem os documentos para que a decisão se refere. Então, aqui, nesse caso, eu tive que transcrever a decisão recorrida, porque ela fala isso, né? Quando ele fala, porque o sujeito passivo, uma das alegações dele foi a ausência de documentos e questões específicas referentes ao processo. Então, aqui no meu voto é isso que eu estou colocando: o recurso voluntário tempestivo, o processo não encontra suficientemente instruído, como relatado. No presente processo foi proferido despacho decisório eletrônico, que é a única coisa que tem no auto, no processo. No relatório da decisão recorrida, consta a informação de que as razões para a glosa foram anexadas ao despacho decisório por meio de relatório de auditoria. Entretanto, esse relatório e os documentos aos quais a decisão recorrida se refere não foram localizados nos presentes autos. Não foram localizadas as razões fiscais pelas quais o crédito teria sido parcialmente reconhecido, não constando nem mesmo os demonstrativos com as informações referentes aos créditos que foram reconhecidos e os não reconhecidos. Consta tão somente o despacho decisório. Com isso, é essencial que esses documentos sejam anexados. Como salientar que, pela leitura da manifestação de inconformidade do sujeito passivo, não está claro se o sujeito passivo teve acesso a essa documentação antes da apresentação da manifestação de conformidade. Isso porque, segundo o relato trazido na manifestação de conformidade, a razão para o indeferimento parcial do crédito seria, abro aspas, apuração de divergência entre os valores declarados no DACOM
e nos dados constantes no arquivo digital de que trata a IN 86. Importante que seja confirmado pela fiscalização se os documentos anexos ao despacho decisório foram disponibilizados ao sujeito passivo no momento de sua intimação. Exatamente em razão da ausência dessa documentação suporte, outra dúvida surge nessa relatora, considerando as razões para a manutenção da negativa do crédito trazida pela decisão recorrida e o recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo. Então, já que vai converter em diligência para juntar isso, eu já estou tentando identificar outras questões que poderiam gerar dúvida. Em seu recurso voluntário, a empresa sustenta a possibilidade da tomada de crédito de frete na transferência de matérias-primas entre estabelecimentos da pessoa jurídica. Por outro lado, a decisão recorrida afirma que não teria sido concedido crédito nas transferências não apenas de matérias-primas, mas também de produtos acabados. No relatório da decisão recorrida, ao fazer referência ao despacho decisório e ao relatório de auditoria que teria sido elaborado, não está claro quais mercadorias que teriam sido transportadas entre estabelecimentos, apenas mencionando que quantas operações de frete na transferência de bens e mercadorias entre matriz e filial. Ainda que na visão dessa relatora essa diferenciação seja indiferente para fins de tomada de crédito, outros julgadores podem entender diferente, sendo importante que seja esclarecido quais os produtos transferidos entre estabelecimentos da pessoa jurídica que foram objeto de glosa perpetrada pela fiscalização, matéria-prima, produto acabado ou ambos, e se é possível segregar dentro do valor glosado quais os valores que correspondem à transferência de matérias-primas e quais à transferência de produtos acabados. Quanto ao frete pago para aquisição de matérias-primas, importante que seja oportunizada a recorrente esclarecer se o frete foi contratado de outra pessoa jurídica, como serviço utilizado para aquisição de insumos, ou se ela, como pessoa jurídica adquirente, foi a pessoa jurídica quem arcou com o valor do frete nas operações. Anexar os documentos que comprovam, ao menos a título exemplificativo, as suas afirmações. Ou fazer referência às páginas do processo nos quais os documentos foram anexados. Então, diante, eu proponho a conversão de diligência para anexar aos autos, para que a autoridade fiscal de origem anexar aos autos todos os documentos referentes à auditoria fiscal de crédito, dentre os quais os demonstrativos e relatórios anexos ao despacho decisório. Oportunize a empresa recorrente a apresentação de esclarecimentos e documentos adicionais quanto ao frete pago para aquisição de matérias-primas, evidenciando se o frete foi contratado de outra pessoa jurídica como serviço, ou se a recorrente, como pessoa jurídica adquirente, foi quem arcou, e elaborar relatório conclusivo, inclusive quanto ao item 2, informando se os documentos anexos ao despacho decisório foram disponibilizados ao sujeito passivo no momento de sua intimação, antes da apresentação da manifestação de conformidade, e quais os produtos transferidos em estabelecimentos da pessoa jurídica que foram objeto de glosa, perpetrado pela fiscalização, e se é possível segregar, dentro do valor glosado, quais os valores que correspondem à transferência de matérias-primas e quais de produto acabado. Concluído, 30 dias para o contribuinte é a minha resolução, presidente. Ok, mais, está claro. Vamos julgar e depois eu faço um comentário sobre a questão da formalização. Peço que vocês deem uma lida no que eu postei agora no bate-papo aqui da sala. Então, vamos julgar esse caso. Resolução da conselheira relatora. Pedro, como vota? Eu acompanho a relatora. Renan? Com a relatora. Cíntia? Com a relatora. Lara? Acompanho. Renata? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho e resolve os membros do colegiado, na unidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Esse foi o item 1 da pauta. Porque só a observação, Maísa, que é exatamente esse caso, é para evitar essa reprodução da tela e tudo mais. É a orientação e para a gente seguir o que consta no manual de formalização de paradigmas e repetitivos. Todos estão acessando aí que eu coloquei, né? Então, é o tipo de informação que é o trabalho que os colegas que trabalham na formalização do repetitivo com a minha assinatura posterior têm. Eles têm que fazer toda a capina no processo paradigma para se encaixar no processo repetitivo. Isso tem gerado algumas controvérsias, alguns problemas. Então, para a gente deixar o paradigma bem enxuto, bem em questão de direito, à medida do possível, é claro. Ok? Então, seguindo, o hora é fácil ou o hora é difícil? É tranquilo também, é a mesma situação. Então, vamos para o hora, é o item
Só repetindo, o item 1 é um paradigma, a gente vai aplicar os itens 2 a 4 repetitivos. Então agora a gente vai julgar o item 5 também do turno da manhã, hora distribuidora, relatoria da Maísa, o resultado aplica-se aos itens 6 a 14. Maísa? Então, presidente, esse aqui, na verdade, é a questão parecida com essa que a gente julgou do processo do Pedro, quanto à mistura de gasolina A e obtenção de gasolina tipo C. Só que aqui, do mesmo jeito, o relatório de auditoria, não com o relatório de diligência fiscal, parece que constam anexos de um outro processo, que é o processo 2012-75, final dele, e não constam aqui do processo. Então, inclusive, tem um outro processo, tem um outro julgamento, foi no mesmo sentido, de uma outra turma, esse 3301-001-468, entendendo por juntar isso, juntar a cópia do relatório de diligência e a planilha do período referente a janeiro de 2005 a setembro de 2008 e o PAF 2012-75. Eu peguei exatamente da forma como eu já tinha feito esse voto do conselheiro Marcelo Costa para ficar igual. E aí estou abrindo 30 dias para o contribuinte se manifestar. É isso. Ok, a proposta de resolução também. Isso. Então, como vota, Pedro? Acompanha a relatora. Renan? Com a relatora. Cíntia? Com a relatora. Mara? Com a relatora, presidente. Renata? Tá mudando. Acompanhe. Foi? Thaís? Foi. Acompanhe. Eu também acompanho, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora, o resultado aplica-se ao item 6 a 14. E vamos agora, só um instante. Vamos julgar, então, ainda, os dois da Cíntia, que ela já antecipou o grau de dificuldade dele, que é simples, é um não conhecimento. Então, a gente vai para os itens 34 e 35 da pauta. Cíntia? Só um minutinho, estou tirando um barulho aqui. Já voltou. 34, né? Os dois são idênticos, tá? Tá travado, só um minuto. Trata-se de pedido de compensação e de restituição de crédito de PIS, deferidos parcialmente pela Delegacia da Receita Federal de Cascavel, Paraná. Conforme consta da decisão recorrida, o contribuinte apresentou pedido de ressarcimento do saldo credor do PIS, da contribuição para o PIS, não cumulativo, referente aos fatos geradores ocorridos no segundo trimestre de 2006, apurado em conformidade com o disposto na Lei 10.637/2002, cumulado com pedido de compensação com base em DICOM. Aqui, o montante pleiteado totalizou 367.906,16, e as compensações declaradas totalizaram 198.494,05. Então, eu peço licença para o colegiado para passar para a folha 3, tá? Que a contribuinte ela apresentou manifestação de inconformidade, que foi julgada improcedente, e após as folhas 33.505, ela apresentou uma manifestação
pela qual, com fundamento nos artigos 56A e 56B da Lei 12.350/2010, pediu pela desistência do recurso, da desistência parcial do recurso em relação ao crédito presumido, permanecendo a defesa em relação aos demais temas discutidos no presente processo. Com o despacho de desistência, o processo encaminhado à DRF de origem para análise do pedido foi encaminhado para a DRF de origem e, após, reencaminhado a este tribunal através do despacho de folhas 3.511, para a apreciação dos demais temas objeto do recurso, visto que o crédito presumido foi tratado em outro processo administrativo. É o relatório. O recurso ele é tempestivo e ele preenche os requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento. O recurso em análise, ele tem por objeto especificamente a discussão sobre a possibilidade da tomada de crédito presumido em razão da imunidade tributária e não cumulatividade da COFINS, com o reconhecimento do direito ao ressarcimento, compensação do crédito deferido pelo agente fiscal. Conforme relatório, a DRF somente reconheceu o direito ao ressarcimento ou compensação com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, impedindo a utilização, por se tratar de crédito presumido, somente podendo ser compensado com as contribuições do próprio PIS e da COFINS no termos do ato declaratório interpretativo 1505. Cumpre destacar que o despacho decisório ele concluiu da seguinte forma. Aqui eu transcrevi a conclusão do despacho decisório, né, que reconheceu, então, na verdade, assim, foi homologado integralmente, tá, o pedido de compensação, e extinguiu os débitos declarados no valor, e só manteve aquela questão da impossibilidade do ressarcimento. Por sua vez, o recurso voluntário abordou especificamente as seguintes matérias. Eu peço atenção só nessa parte que eu destaquei em amarelo, tá? Que, ao contrário do entendimento no julgamento administrativo, não houve, por parte da DRF, a glosa de crédito, mas sim apenas impedimento quanto à possibilidade de ressarcimento, compensação do crédito presumido que lhe foi reconhecido pelo fisco. É muito claro o comando emanado da decisão administrativa objurgada, quando afirma que o crédito existe, contudo, somente pode ser utilizado pela recorrente para fins de compensação. E, com efeito, ao contrário do que afirma a decisão de primeiro grau, não houve a glosa. Então, ela pede aqui para reconhecer o direito ao crédito presumido solicitado para fins de ressarcimento e compensação. Igualmente, conforme relatório, a recorrente apresentou a manifestação com fundamento no artigo 56A e 56B da Lei 12.350/2010 e pediu pela desistência do recurso em relação ao crédito presumido, permanecendo a defesa em relação aos demais temas discutidos no presente processo. Esse foi o pedido da contribuinte. Com o despacho de desistência, foi encaminhada a DRF e retornou o CARF para apreciação dos demais temas. Aqui eu colacionei, né, o que trata o artigo 56A e 56B da Lei 12.350, tá? Que se refere ao saldo de crédito presumido apurado a partir do ano calendário 2006. Na forma do parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 10.925/2004, existência na data de publicação dessa lei poderá ser compensado com débito próprio vencido ou vencendo, ou ser ressarcido em dinheiro, né? Então, aqui houve uma autorização. Considerando o expresso pedido de desistência, com relação especificamente ao direito de ressarcimento de crédito presumido e, diante dos argumentos invocados em peça recursal, verifica-se que não há outro tema abordado pela contribuinte, o que esvazia qualquer análise além do objeto de desistência. Diante da manifestação com expresso pedido de desistência, entendo que deve ser aplicado o artigo 78 do RICARF, e inexistente quaisquer matérias de fato e de mérito remanescentes para apreciação neste processo administrativo, não há que se falar em outro tema a ser discutido,
como equivocadamente apontou a recorrente em sua manifestação. Portanto, deve prevalecer a renúncia do sujeito passivo e a consequente perda do objeto do recurso. Ante o exposto, não conheço o recurso voluntário por perda superveniente do objeto. Então, a questão é essa. Como eu havia mencionado, né, eu trouxe para a apreciação do colegiado por se tratar de pedido expresso de desistência parcial, não integral. E realmente não teve matéria remanescente além dessa. Ok, Cíntia. Lá no início do seu voto, você conheceu, então você não conhece lá também. Ah, é verdade, desculpa. Foi no automático. Peço desculpa pela forma de leitura, mas é que está meio complicado. Deu para entender. Um outro parecido, mas lá no começo você falou de PIS também, e daí no voto você falou de COFINS. Acho que talvez seja de um outro, não sei. Deixa eu ver aqui. Não. É que esse aqui, um é de PIS e outro de COFINS, mas eu já arrumo aqui. Ok. Esse aqui é de PIS. Mas você veja com calma, só para ajustar. Ok, mais algum esclarecimento? Podemos ir para o voto? Então, Pedro, como vota? Não conhecimento. Eu não acompanho a relatora. Maísa? Acompanho. Renan? Com a relatora. Lara? Acompanho. Renata? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso voluntário. Os itens 34 e 35 da pauta. Ok, já deu para... No pressuposto de admissibilidade, só mantive assim: o recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos, porém não é possível seu conhecimento como abaixo está demonstrado. Ótimo. Isso. Perfeito. Então agora a gente já pode julgar o último de hoje. Depois a gente volta lá nas pendências de hoje de manhã. Então ficou faltando da manhã o 29 e 30 na AVESA e o 36 Transcol. Vamos então matar a pauta da tarde, que é o objetivo principal. Item 42 da pauta da tarde, Vinícola Salton, relatoria Silvio Renan. Vamos lá, Renan. Bom, gente, vamos lá. Esse processo ele é um pouco longo, tem bastante documento, demorei um pouco para entender, mas vou tentar resumir ao máximo para o colegiado. Em julgamento é um auto de infração de PIS faturamento relativo a diferenças apuradas entre o valor escriturado e o declarado pago, relativo ao período de apuração de agosto de 97 a dezembro de 2001. Conforme extrai do auto de infração, foram constatadas divergências entre os valores declarados e os escriturados pelo contribuinte em relação à contribuição para o PIS. O auditor destaca que a base de cálculo do PIS foi apurada a partir das planilhas de cálculo de imposto de renda e contribuição social fornecidas pelo contribuinte, onde foi possível a identificação das receitas de venda, exclusão de vendas e demais receitas, a partir das quais, em conjunto com o balancete de verificação também juntado aos autos, foi elaborada a planilha de composição da base de cálculo do PIS. A autuação consistiu na diferença apurada entre a planilha elaborada pela fiscalização e os valores pagos pelo contribuinte a título de PIS. Ciente da exigência, impugnou a DRJ Porto Alegre, por unanimidade entendeu pela sua improcedência, trago a transcrição da emenda abaixo. O formado recorreu ao CARF, alegando em síntese que juntou os documentos necessários à apuração da base de cálculo do PIS. Por que ele está falando que juntou esses documentos? Porque o julgamento de primeira instância foi voltado para essa ausência de comprovação, né, de apresentação de documentos de que o cálculo do fisco estaria incorreto. Então, ele traz que juntou, sim, documentos necessários à apuração de base de cálculo do PIS, inclusive foram através das informações prestadas que se identificou a diferença na apuração da contribuição. Defende ainda que a fiscalização não efetuou as seguintes exclusões da base de cálculo do PIS: devoluções de venda pelo valor integral, vendas com fim específico de exportação, vendas do ativo imobilizado e reversões de provisão e recuperação de créditos incobrados. Então, ele traz que comprovou que tem matéria probatória e traz ainda detalhes sobre o cálculo do fisco, diz que não foram efetuadas essas exclusões.
O COFINS alega ainda a nulidade da autuação pela utilização da planilha de cálculo de IRPJ e CSLL, tributos com apuração diferente. Ademais, o lançamento seria nulo, tendo em vista que os cálculos dos contribuintes estão de acordo com a legislação, devendo ser observado o princípio da verdade material. O processo foi convertido em diligências por 3 vezes. Então, ele foi convertido, diligência 203 e 23402. Estão as folhas indicadas. Todas concluindo pela necessidade de apuração dos documentos juntados aos autos, como balancetes, notas fiscais de venda com fim específico de exportação, documentos contábeis, etc. Após a realização das diligências, que podem ser resumidas no relatório da folha 4.289, em todas as oportunidades, a fiscalização concluiu que durante a apuração realizada no auto de infração, já foram excluídas as devoluções de vendas, vendas do ativo imobilizado, as reversões de provisão e recuperação de créditos incobráveis, restando não excluídas as vendas com fim específico de exportação, que, segundo a diligência, não seguiram as exigências legais. Foram ainda constatadas, na última diligência, divergências referentes a erros de preenchimento. Foram ainda constatados, na última diligência, divergências referentes a erros de preenchimento, selo de controle do IPI, faturamento antecipado, exclusão do ICMS, exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do PIS. Em sua última manifestação, a recorrente afirma que a diligência inovou com teses não apuradas pela fiscalização, devendo ser anulado o auto em virtude de suas deficiências. Ainda que deve ser realizada a exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS da base de cálculo do PIS, que não foram demonstradas as irregularidades das vendas com fim específico de exportação e que as deduções com custos de selo de controle de IPI já eram previstas pelo Decreto 1473 de 95. Esse é o relatório, digo que, passando ao voto, que o recurso é tempestivo, tomo conhecimento, e começo já falando sobre a existência de bastante matéria nos autos, né? São muitas páginas. Mas depois, bem, para constar, é necessário destacar que parte do auto de infração, o auto de infração de início, se os senhores quiserem, tem até uma planilha do Excel, tá na pasta, que até ajuda um pouco, que tem as folhas, tem os documentos que estão juntados, porque às vezes fica um pouco complexo de acompanhar. Pois bem, para constar, o auto de infração tem 2 infrações, então já começa por aí. E eu já estou dizendo que essa infração 001, que era de lançamento referente a compensações indevidas com cotas de contribuição sobre operações de café em grão cru, tiveram suas decisões anuladas, então essa infração 001 a gente não vai apreciar porque não é objeto de litígio desse processo. Estaria apenas a infração 002, que seria justamente a discussão sobre o lançamento relativo a diferenças de PIS apurado. Em síntese, a partir das planilhas de cálculo de imposto de renda e contribuição social fornecidas pelo contribuinte, foi possível a identificação das receitas de venda, exclusões de venda e demais receitas, e em conjunto com o balancete de verificação juntado aos autos, foi elaborado a planilha de compensação, de composição da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, o que o auditor fez, então, aí é exposto as planilhas, ele simplesmente pega uma primeira planilha informada pelo contribuinte, que estariam os valores de receita, de receita de venda, exclusões de venda, compara esses valores com as declarações do contribuinte, se utiliza, compara também com o balancete de verificação, isso já está juntado aos autos, e diz que os valores nas declarações em que o PIS foi oferecido à tributação estariam com valor a menor. Então, o PIS teria sido recolhido a um valor menor do que o efetivamente devido. Estão aí justamente as planilhas expostas pelo contribuinte e a planilha, ao final, elaborada pelo auditor fiscal, que é essa planilha de composição de base de cálculo. Então, com base nas divergências verificadas, o auditor efetuou o lançamento e constituiu o crédito tributário. Recorrente, por outro lado, defende inicialmente a nulidade de autuação, posto que a fiscalização utilizou somente de informações constantes do cálculo de imposto de renda e CSLL, tributos com apuração diferente do PIS. Dessa forma, o motivo determinante da infração tributária estaria viciado, devendo o auto ser anulado. O contribuinte ele traz ainda que a documentação juntada aos autos traz claramente a necessidade de exclusão da base de cálculo dos valores, e aí vai repetir aquelas mesmas exclusões que a gente já comentou
quanto do relatório. E o que eu vou fazer a partir desse momento é expor justamente porque esse processo foi baixado em diligência por 3 vezes, o que foi solicitado nessas 3 diligências e o que retornou dessas 3 diligências. Senhores, todas as diligências, evitando a leitura, elas simplesmente é o colegiado pedindo para a Receita, olha, analisa essa documentação contábil do contribuinte e me verifica se de fato essas exclusões que ele está afirmando foram ou não retiradas no momento da realização do cálculo do auto de infração. Na primeira, o fisco disse sim, foram retiradas, com exceção das vendas com fim específico de exportação. Só que o que a diligência diz? Só que a venda com fim específico de exportação não foi cumprido os requisitos legais, que é aquela questão da remessa direta ao recinto alfandegado. Essa é a primeira diligência. A segunda diligência foi solicitada porque o contribuinte disse, olha, foi analisado, mas não foi analisado tudo. Então, retornou para a diligência, auditor, analise toda a documentação, a integralidade. E voltou com a análise dessa documentação na integralidade, mas houve a informação de alguns casos somente de forma por amostragem. E aí o contribuinte afirmou de novo, olha, isso aqui foi feito por amostragem. O decidido era análise integral. Então, voltou de novo para a unidade de origem, olha, não analise por amostragem, analisa todos os períodos, destacando mês a mês a apuração da contribuição. E esse último relatório de diligência é o que efetivamente vai esclarecer aqui para o colegiado o que efetivamente está sendo julgado. Tá? Então, está aí no item 3, que é a resolução 3402.00175. A solicitação era apreciar a integralidade, elaborar para parecer analítico, com cortes mensais, demonstrando a base de cálculo eleita pela fiscalização, quais as exclusões eventualmente ignoradas no mês, e ainda qual seria a base de cálculo correta para fins de exigência fiscal e apresentar quadro comparativo. Relatório de diligência. A diligência foi ampla, com entrega de documentos não pagináveis e diversos outros documentos solicitados, sendo refeita a apuração pelo contribuinte e analisada analiticamente pelo auditor fiscal. Após a apuração, que constatou-se, quanto às exclusões objeto das demais diligências, que são todas aquelas exclusões, com exceção das vendas com fim específico de exportação, exatamente o mesmo retorno. Tudo isso já foi excluído. Então, foram 3 diligências para confirmar exatamente a mesma coisa, que aquelas receitas que o contribuinte solicita a exclusão já foram excluídas desde o início. Em relação à venda com fim específico de exportação, se limitou a informar que não foram cumpridos os requisitos legais. O auditor fiscal destacou que, isso em diligência, tá? Diante da reincidente reclamação genérica de que eventuais hipóteses de exclusão podem existir, intimou o contribuinte a apresentar a reconstituição de sua apuração, da receita bruta e faturamento. Entretanto, constatou que foram incluídas outras hipóteses de dedução não aludidas pela defesa durante o contencioso. Que outras hipóteses são essas? Foram excluídas da base de cálculo do PIS, na reconstituição da apuração, o ICMS, então ele tirou tanto o ICMS da base de cálculo do PIS, como tirou o PIS e tirou a COFINS. E ainda custo com selos de controle do IPI. Todas as exclusões foram rejeitadas pela diligência diante da ausência de previsão legal. Nessa última diligência, o auditor de ofício ainda constatou erros de preenchimento, são centavos, tá? Todos favoráveis ao contribuinte, e corrigiu essas planilhas. E ainda excluiu um pequeno valor de receita de faturamento antecipado. Vamos lá. Na manifestação do contribuinte, o que o contribuinte vai trazer? Diz que houve inovação do critério jurídico. Qual seria a inovação desse critério jurídico? Justamente as constatações que o auditor fez, que seriam inovações do contribuinte. Então, eu não sei se estou me fazendo claro colegiado. O contribuinte traz inovações na sua apuração referente a exclusões de ICMS, PIS e COFINS e selos de controle de IPI. O auditor fiscal diz, olha, você inovou e ainda assim afasta essas inovações por ausência de previsão legal e agora o contribuinte pleiteia a anulação dizendo que foi o auditor que renovou. Então, nesse ponto, eu acho que vai ficar bem tranquilo para o colegiado como eu vou passar a propor. E aí o contribuinte traz ainda no mérito, né, quanto às exclusões de ICMS, PIS e COFINS, e a própria dedução de selos de custo de controle de IPI.
e ainda a venda com fim específico de exportação. Nesse sentido, nesse quesito da venda com fim específico de exportação, diz que não foi demonstrada pela fiscalização qualquer descumprimento dos requisitos legais, juntando, inclusive, recorte das notas fiscais que comprovariam a correta adoção do CFLP e da realização da venda à empresa exportadora. Como se nota, a última diligência realizada sintetiza e confirma todas as outras em relação aos questionamentos apresentados em recurso voluntário. Antes de adentrar propriamente nas discussões de mérito, necessário, sem maiores delongas, afastar as alegações de nulidade. Então, de início, eu vou afastar a alegação de nulidade do contribuinte, que é muito simples, que ele vai simplesmente afirmar que é nulo porque o auditor utilizou planilha em que ele apurou o IRPJ do CSLL. Só que a gente viu que o auditor simplesmente utilizou essas planilhas, comparou elas com balancete, somente para identificar os valores de receita. A planilha em si da apuração do IRPJ em nada modifica a decisão do auditor fiscal, por quê? Porque, como eu já trouxe em recorte no início do voto, o próprio auditor fez uma recomposição da base de cálculo do PIS. Então, o auditor faz essa recomposição e faz corretamente essa apuração do PIS. Ademais, eventuais diferenças nesses cálculos não constituiriam uma nulidade, mas sim uma eventual alteração de mérito, né? Então, constatando-se que não há hipótese de nulidade, de acordo com o decreto 7235, eu afasto essas preliminares. Quanto ao mérito em si, a recorrente se resume a afirmar que não foram excluídas da base de cálculo aquelas rubricas: reversões de provisão, recuperação de créditos incobráveis, devoluções de venda pelo valor integral, vendas do ativo imobilizado e vendas com fim específico de exportação. Todas, com exceção do vendas com fim específico de exportação, mais uma vez, já foram excluídas, então não tem razão o contribuinte. Aliás, não há sequer litígio, né, porque as duas partes fazem a mesma exclusão. Quanto à venda com fim específico de exportação, nesse ponto, apesar deste relator ter posicionamento convergente com o apurado nas diligências, não posso concordar com a inclusão de receita que sequer foi considerada no momento da lavratura do auto de infração. Explicando melhor. Nos cálculos e planilhas constantes do processo administrativo, percebe-se que o auditor fiscal realizou a reapuração da base de cálculo do PIS de acordo com as informações prestadas pelo contribuinte. Entretanto, apesar das receitas isentas estarem expressamente informadas na sua DIPJ, em momento algum a fiscalização destacou que estas seriam incluídas em virtude do descumprimento de requisitos estabelecidos na legislação de regência. Então, o que eu trago colegiado é o seguinte: na DIPJ, o contribuinte já havia informado que tinha receitas isentas. Está aí o recorte nos autos do processo, faço justamente esse círculo em vermelho. Então, o contribuinte já havia oferecido essa informação ao fisco, e não caberia simplesmente agora, em sede de diligência, o auditor fiscal informar que teria descumprido os requisitos da venda com fim específico de exportação. É no mesmo sentido do que decidiu o Pedro no acórdão anterior, que a gente julgou, né, de que existiria uma inovação na participação da diligência. Em verdade, essa motivação foi incluída na resposta da primeira diligência, então eu vou dar provimento na exclusão das vendas com fim específico de exportação, tendo em vista que seria uma inovação no momento da diligência. O auditor fiscal, em momento algum, identificou descumprimentos dos requisitos da venda com fim específico de exportação. Vale destacar que essa deficiência específica não prejudica de forma alguma as demais divergências apuradas. Entretanto, assim como não cabe ao fisco trazer ao processo administrativo novas razões, que seria a venda com fim específico de exportação, também não é possível esse comportamento por parte do contribuinte. E aí é justamente as outras deduções relativas à exclusão do ICMS da base de cálculo, do PIS, do COFINS e de selo de IPI. Tudo isso é a inovação que o contribuinte traz agora em diligência. E assim como eu não aceitei a inovação por parte do fisco em relação às vendas com fim específico de exportação, eu também não estou aceitando as inovações do contribuinte relativas às exclusões de ICMS, PIS, COFINS e selo de controle de IPI, aceitando somente as alterações de ofício realizadas pelo fisco, que seriam meros erros de preenchimento e faturamento antecipado. Por tudo exposto, voto por dar parcial provimento a recurso voluntário para cancelar as exigências relativas a vendas com fim específico de exportação, bem como adotar os ajustes na base de cálculo realizados de ofício pela fiscalização referente a erros de preenchimento e faturamento antecipado. Peço desculpa ao colegiado pelo voto maçante, mas é tanta
matéria a ser apreciada, que foi a forma que eu encontrei de deixar isso tudo claro. É como voto, presidente. Ok, obrigado, Renan. Eu estou no improviso aqui porque caiu a luz no meu quarteirão inteiro. A internet acabou, está tudo apagado. Estou no celular, estou no improviso aqui, ainda bem que está terminando. Aí eu vou ver como é que eu faço. Administrar enquanto tem bateria aqui. Tá vendo aqui, ó, tô no... Aí até tá aparecendo o que tá escrito, eu coloco a câmera aqui de um jeito que não apareça minhas anotações ali. Então, vamos no improviso. Então, você tá dando parcial provimento. Perfeito. Alguém gostaria de algum esclarecimento? Podemos ir para o voto? Então, como vota, Pedro? Eu acompanho o relator. Ok. Maísa? Renan, assim, sério, parabéns mesmo por esse voto, de verdade, porque olhando aqui o processo, realmente ele é muito, muito complexo e eu achei que você colocou de um jeito que ficou muito claro, que sintetizou muito bem. Então, eu vou te acompanhar integralmente. Eu achei que ficou muito claro qual que é a situação e o que pode ser dado provimento aqui nesse caso. Então, eu acompanho. Só lembrando, Renan, que tem uma anotação que você fez em vermelho aí, para você não esquecer de tirar na formalização, né? No fim do processo, no fim do voto. Okay. Essas anotações, Pedro, é só para caso o colegiado vença algumas prejudiciais, eu ter algum esclarecimento do que efetivamente foi. Mas eu tiro na hora de formalizar, tá? Beleza, então, Cíntia? Eu acompanho o relator. Parabéns, Renan, pelo voto. Lara? Acompanho também. Parabéns, Renan. Deixa eu fazer substituição. Você que pega os processinhos. Acho que já vem direitinho para você. Te acompanho, tá? Lara? Lara já foi? Renata? Parabéns, Renan, e acompanho. Ok, Thaís? Voto de fôlego, tem que parabenizar mesmo. Acompanho, presidente, e também para fins de formalização, o Renan está colocando sempre no final do emenda o recurso voluntário parcialmente provido, que é o que o presidente até mandou um e-mail esses dias falando que não é para pôr. Eu já tinha visto em outros processos seus, tá? Lembrar de tirar, eu acho que eu vi em todos os seus. Ok. Eu também acompanho, então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar as exigências relativas à venda com fim específico de exportação, bem como adotar os ajustes na base de cálculo realizados de ofício pela fiscalização referentes a erro no preenchimento e faturamento antecipado. Esse foi o item 42. Com isso, a gente mata a pauta da tarde. É só para apregoar também que os itens 50 e 51 foram retirados de pauta a pedido da parte. A gente mata a pauta da tarde e a gente vai tentar fazer algum voto da manhã, especialmente o da... Estou no meu improviso aqui que caiu tudo, gente. Na VESA. Mas eu vou pedir uns 5 minutinhos aí de intervalo, ok? Eu peço a Patrícia interromper a gravação e a gente retorna daqui a 5 minutos. Eu vou tentar colocar